Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Espaço Trabalhista aqui pelo canal da Prática Política, também, né, transmitido pelo canal Em Nome da Rosa, do Cristiano Araújo, que é parceiro nessa nossa iniciativa. Eu peço a quem acompanha ao vivo, nesta noite de quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, que participe pelo chat, pelo bate-papo, deixa sua mensagem, a sua opinião, é para nós muito importante ter aqui o seu engajamento ao longo do programa, a sua participação. Cristiano Araújo, que é parceiro nessa iniciativa do Espaço Trabalhista. Boa noite, como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores, aqueles que já estão com a gente ou que vão assistir a gente depois, né? Hoje vamos falar sobre um tema que está na moda, né? A palavra agora, soberania, caiu na moda. Espero, né, que ela nunca mais saia de moda e que muitas pessoas comecem a ficar atentos sobre debates que a gente já fazia lá nos idos anos 30, né, e tentamos levar esses debates ainda lá nos anos 80, mas que, né, no meio do caminho acabou perdendo espaço para o neoliberalismo, uma outra agenda externa que, claro, sempre contou com seus agentes internos, e é claro que quando se tem soberania, é inegável que a gente tenha que falar do outro lado, né? E os homens que nós colocamos aqui, né, para simbolizar essa soberania, Getúlio, o próprio Muniz Bandeira, Brizola, eram nacionalistas, né, que pensavam a soberania do Brasil. Alguns viveram em seus gabinetes, produzindo conteúdo para nos abastecer sobre a trama contra o Brasil na busca da soberania. E alguns viveram as auguras, a luta nua e crua pela libertação nacional, pela soberania nacional. E, Cláudio, para a gente relembrar alguns episódios, acho que eu não preciso falar aqui para o nosso público de doutrina Monroe ou da política do Big Stick. São coisas que a gente vê na escola, super tranquilo, mas nem todo mundo lembra de algumas frases ou está tão atento para fazer conexões sobre algumas coisas da política que envolve os Estados Unidos e a relação do Brasil, que foi tão bem colocada pelo Muniz Bandeira, em mais de um livro, ele escreveu sobre essas relações, e ele lembrava muito sobre esse início conturbado das relações. Aí ele lembrou, né, como eu disse, da doutrina Monroe, do Big Stick, ele lembrou também da ocasião em que o Henry Kissinger disse: nós não permitiremos que nasça um novo Japão ao sul do Equador, se referindo, claro, ao Brasil. E vindo mais modernamente, nós podemos lembrar de episódios aqui no governo Donald Trump, que vem fazendo uma política bastante complicada com nós aqui brasileiros, né? Tivemos um ministro da Defesa que literalmente disse que o Brasil era um quintal dos Estados Unidos. E não vamos lembrar da senhora Laura Richards, que é comandante do Comando Sul, do Atlântico Sul, que disse assim: nós precisamos defender os nossos interesses no nosso quintal, falando sobre a América Latina, em especial revelando, né, o grande conflito em relação ao lítio, no caso, na Argentina, na Bolívia e no Chile. Então, assim, esse pessoal, sempre quando eles vão falar sobre soberania, sempre é pensando nos interesses americanos. Foi assim no início das relações do Brasil lá na República Velha, foi assim nos anos 60, né, pré-golpe, que é hoje praticamente o grosso da nossa live, e tem sido assim agora nesse período. E assim, Cláudio,
para encerrar aqui o nosso preâmbulo, a primeira coisa que eu quero colocar aqui, né, para a gente depois esmiuçar, é que, pessoal, não é uma guerra comercial, tá? O que o Brasil está passando neste momento é um lawfare, ou se preferirem, uma guerra jurídica contra o Brasil. É disso que se trata, mas a gente vai conversar sobre um pouquinho mais. Não, é bacana a introdução do Cristiano e ao longo do programa a gente vai também colocar uma tarja aqui só para recapitular um pouco do currículo, ou um breve currículo desses três brasileiros que deixaram lições que merecem ser sempre revistas, não só diante do que acontece aí desde o dia 9 de julho, sobretudo, né, com o tarifaço do Donald Trump, o anúncio dessa sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros que já está vigorando desde o dia 6 de agosto, mas que são lições necessárias para que a gente possa discutir e debater a soberania nacional de forma mais estrutural, mais sistêmica, né? E não apenas como algo circunstancial do tipo, olha, veio um ataque dos Estados Unidos, vamos levantar a bandeira da defesa da soberania, e é com isso que eu faço duas provocações ao Cristiano. A primeira é a que ele mesmo levantou, e eu gostaria que ele explicasse melhor. Essa questão da soberania nacional estar na ordem do dia. A gente tem visto com bastante eloquência e também exaustão o lema de Brasil soberano, tocado a partir do governo brasileiro, mas não só a partir do governo brasileiro. Vários setores da sociedade hoje, em tese, defendendo a soberania nacional. Então eu gostaria que você explicasse melhor o que é, ou o que significaria isso de estar na ordem do dia. E a segunda provocação, que eu acho que é um pouco mais exigente da minha parte e também do nosso público, é sobre a postura do governo brasileiro. Se até este momento a postura tem sido à altura, né, da defesa necessária da soberania nacional. Bom, vamos lá. Cláudio, então, né, independente se o discurso do governo ele é estético, se ele é um discurso conjuntural, nos serve, pelo menos nesse momento, porque o Brasil, como eu disse anteriormente, ele já sofreu em vários momentos da sua história agressões vis dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, eu vejo como acertada a postura do governo, em alguns aspectos, de tentar mostrar que nós temos um inimigo externo que está tentando agredir o Brasil, de tentar recompor as forças nacionais, inclusive parte da imprensa, que muitas vezes batia no governo, né? Então, nesse sentido, o governo vem fazendo acertos, no sentido de ele tentar ser a voz para tentar capitular esse movimento em relação à soberania nacional, né? Mas o governo, ele tem colocado muito nessa questão mais comercial, na minha avaliação. E o governo deveria estar trabalhando, a meu ver, em uma outra frente. Muita gente dizia por aí que o Brasil ele deveria responder com a reciprocidade tarifária, né? Isso era uma defesa que muitas pessoas estavam fazendo, inclusive pessoas mais à esquerda estavam defendendo essa postura do Brasil. Eu, particularmente, Cláudio, eu acho que essa postura ela não funcionaria tão bem, tá? Eu, por exemplo, acredito que o governo teria sido mais efetivo se ele começasse a buscar alternativas, né, diversificar os seus parceiros comerciais, começar a repensar a sua política industrial, né, que a gente já comentou inúmeras vezes, a gente não sabe muito bem qual é o horizonte de política industrial que o governo pretende praticar, né, e uma direção em relação à política externa. Porque, para mim, Cláudio, como eu disse, não se trata aqui de uma guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos. Aqui nós estamos falando de os Estados Unidos utilizar do seu aparato judicial, usando a lei Magnitsky, de uma forma equivocada, inclusive recebendo críticas internas nos Estados Unidos em relação
ao uso dessa lei, que ela é muito mais para casos de violação de direitos humanos e corrupção. Então ela tem, né, ela é bem delimitada justamente para não ocorrer abusos. Só que o Donald Trump, né, para ele tentar recuperar o terreno, porque ele está vendo que ele está começando a ver que o imperialismo norte-americano vem perdendo muita força, né, com outros atores que vêm surgindo, e a intenção dele, para mim, é muito clara: é afastar o Brasil da China, da Rússia, do BRICS, e não é à toa que a gente vê de vez em quando uns discursinhos por aí de bolsonarista dizendo que querem um alinhamento automático com os Estados Unidos. Não é à toa que o senhor Eduardo Bolsonaro vem fazendo um esforço muito grande para tentar minar a ajuda, um diálogo do governo brasileiro com o governo norte-americano. Da mesma forma, a gente percebe o governo, desculpa, os bolsonaristas, inclusive o próprio Bolsonaro disse, né, que se ele voltasse à presidência, ele faria o possível para sair do BRICS, né? Mas assim, Cláudio, dentro das possibilidades, acho que o governo pelo menos fez o mínimo. E eu quero aqui dizer uma questão que eu vejo muita gente pegando, né? Que sempre quando acontece essas coisas que envolvem diplomacia, que envolvem relações bilaterais, sempre o pessoal quer contar uma história que às vezes existe um fundo de verdade, mas não é bem aquilo, tá? Que esse negócio das terras raras. Tem muita gente que está falando que o Trump só está fazendo isso porque ele tem interesse nas terras raras, né? Tem muita gente por aí, né, que está fazendo isso. E, sinceramente, eu vou dizer aqui, eu não vejo problema nenhum da galera estar compartilhando isso. Por quê, Cláudio? Está começando, de uma forma ainda incipiente, a levar pessoas a falar mais sobre o tema, sobre soberania nacional, está levando as pessoas para falar um pouco mais sobre as terras raras, sobre os minérios críticos, que hoje a ministra Simone Tebet disse que iria negociar com os Estados Unidos, se fosse o caso, né? Então, tudo isso, Cláudio, está servindo para o brasileiro entender na prática o que é soberania nacional. Então, assim, de uma forma muito prática, utilizando, né, a sua propaganda, o governo ele tem acertos, mas, como eu disse, acredito que ele deve ir numa outra direção. E agora, Cláudio, eu quero usar um exemplo para a gente concluir aqui, né? Eu quero usar um exemplo do passado das relações Brasil e Estados Unidos para eu dizer o porquê que eu acho que não se trata de uma guerra comercial, porque é assim que está sendo vendido na imprensa e muita gente está vendendo como se fosse uma guerra comercial. Guerra comercial, pessoal, isso aí aconteceu, na verdade, lá nos idos de 1907, quando os Estados Unidos estava tentando ainda consolidar a sua indústria, né? Era uma indústria nascente ainda, e a gente já tinha empresas americanas que entraram aqui, né, a partir de acordos, né? Eu vou ser bastante sintético aqui para não tomar muito tempo, né? Basicamente foi assim, Cláudio. A gente não tinha capital, a gente não tinha infraestrutura, nós não tínhamos empresas nacionais para a gente ter serviços qualificados, infraestrutura, transporte. O Brasil não tinha nada disso. O que os Estados Unidos fez? Vamos fazer o seguinte, eu sei que tu está devendo para os bancos ingleses, a gente renegocia essas dívidas e tu deixa as minhas empresas entrarem aí, e aí tu vai lá e começa a arrumar para mim alguns lotes de terra para eu instalar minhas empresas e eu não pago nada por isso. E o Brasil aceitou, tá? Bem simplificado o que eu estou colocando aqui, tá?
O Brasil aceitou o acordo, as empresas americanas começaram a crescer e o Brasil ganhou um mercado, né? Nos anos 1907 até 1910, o Brasil exportava, era o maior exportador de café dos Estados Unidos. E os Estados Unidos tomavam muito café do Brasil. Só que, assim, no contexto em que a indústria americana precisava crescer, eles foram lá e meteram uma tarifa chamada Dingley, né? Isso foi em 1907. E aí, essa tarifa, ela trouxe uma série de dificuldades para o Brasil, porque essa tarifa, ela não só para o Brasil, tá, mas para outros países também, porque eles queriam proteger a indústria deles, né? Aquela velho papo, né? Livre mercado para vocês, protecionismo para mim, né? Então isso trouxe muitas dificuldades para nossa economia, porque vendíamos o nosso café para eles. Aí o Brasil resolveu retalhar. Eu disse, então tá. Aí o Brasil resolveu retalhar os Estados Unidos. E aí ele foi lá e botou, né, um monte de taxas sobre produtos americanos, e os Estados Unidos, logicamente, não gostou disso, e o Brasil ainda deu vantagens, né, já que está me taxando, beleza. Então eu vou procurar outros países para eu negociar. E aí o Brasil deixou tarifas mais vantajosas para outros países e deixou os Estados Unidos com taxas maiores, e os Estados Unidos não gostou, porque antes a taxa era praticamente zero para exportação do café lá para os Estados Unidos. O Brasil não, desculpa, os Estados Unidos não taxava praticamente nada do café brasileiro, né? E aí os Estados Unidos disse que ia manter uma sanção sobre o Brasil, ameaçou retalhar o Brasil. E aí eles chegaram num acordo e aí eles conseguiram fazer as pazes e tudo seguiu conforme, né, as coisas iriam seguindo, mais empresas americanas entraram no mercado brasileiro, né, consolidando ainda mais a posição das empresas americanas aqui no Brasil. Então, assim, Cláudio, sim, acho que tem acertos da nossa política externa, do próprio presidente Lula, mas eu considero que a gente poderia ter sido mais criativo, aproveitar a oportunidade que nos foi dada, né, de a gente avançar um pouco mais, no sentido de a gente diversificar um pouco mais os nossos parceiros comerciais, a nossa estratégia de desenvolvimento, para a gente dar passos um pouco melhores. Então, em relação à soberania, o pessoal aprendeu na prática, tá? Mas aí depois a gente vai conversar um pouco mais na segunda parte, que é sobre o pré-64. A gente vai falar disso já na sequência, pedindo inscrição aqui no canal da Prática Política, também no canal Em Nome da Rosa, o like no vídeo que é fundamental para impulsionar o conteúdo, para que o próprio YouTube possa impulsionar o nosso trabalho, né, possa distribuir melhor nosso vídeo, e se você puder se tornar membro do canal, é muito importante para financiar o trabalho. Devolvo ao Cristiano a palavra, porque esse exemplo que você traz aqui de 1907, e a maneira como você detalha para nós que foi tratado a questão naquele momento e negociado, está muito claro que tratava-se mesmo de uma guerra tarifária ou de uma guerra comercial, de Ô, Cláudio, algo. só um pouquinho, deixa eu só fazer uma correção, só um pouquinho. Desculpa, pessoal, eu fui conferir aqui o dado, tá? Na verdade, a tarifa Dingley foi de 1897. A tarifa Penny-Aldrich, que foi de 1909, tá? Aí corrigida a informação, mas Isso. trazendo esse exemplo claro daquilo que seria uma guerra comercial, aquilo que seria algo na esfera comercial, que é o que nós não temos hoje. E aí, o exemplo que você traz já mostra um Brasil que respondeu com a retaliação, porque tratava-se de uma contenda na esfera comercial. O fato do Brasil não retalhar neste momento, inclusive reforçado hoje com o anúncio da medida provisória que pretende estabelecer um plano de contingência para as empresas. Então, o Brasil não está disposto a retalhar. Não é um reconhecimento de que entende que não é uma contenda comercial, e sim
uma contenda jurídica ou uma contenda ideológica, enfim, pode ser classificada de qualquer forma menos comercial? Não seria um reconhecimento também, Cristiano? Sim, com certeza. Até membros do governo falam, né, sobre guerra política, né? Inclusive, posso falar que sem problema nenhum que a ideia de lawfare, né, eu ouvi mesmo dos canais da blogosfera do PT, né? Tipo 247, GGN, né? Eles que começaram a difundir essa ideia também do lawfare, né? Então, se reconhece sim que há uma disputa política, né? Alguns ministros do próprio governo também reconhecem isso, mas sempre tem aquele pessoal que chega atrasado, né? Está achando que se trata ainda de uma disputa comercial, assim como a nossa imprensa também tenta minimizar, né? De colocar como uma disputa comercial. A exemplo do que ocorria não muito tempo atrás, lá na primeira década dos anos 2000, que todo mundo achava que a disputa entre Estados Unidos e China, ela era uma disputa comercial, e não era, era algo muito mais além do que isso, que é o que a gente está vendo hoje, né? Que era uma disputa já, né, na hegemonia geopolítica, né? Era muito mais do que uma guerra comercial, mas o pessoal tende, né, a querer suavizar o conflito, né, porque sabe que isso tem desdobramentos, sabe que uma guerra, né, sempre tem uma palavra, é uma palavra muito forte, mexe com investimentos, traz muitas preocupações, mexe com o mercado de ações, então o pessoal tende sempre a suavizar, porque também, né, a depender da relação, né, Cláudio? Às vezes tu tá negociando com mais de um, daqui a pouco tu tá negociando com os Estados Unidos, ao mesmo tempo tá negociando com a China, então não convém usar uma linguagem tão pesada de falar em guerra, ou talvez estar conjecturando algo um pouco mais na esfera de um conflito realmente que vai levar a outras consequências. Então, nesse sentido, sim, tá. Eu considero que alguns ainda falam em guerra comercial, outros já reconhecem, porque viram, Cláudio, que não é uma guerra comercial, e tem muita gente que está começando a ficar muito preocupada com os desdobramentos que podem se desprender, né, dessa contenda, mais uma na história, entre Brasil e Estados Unidos. Inclusive, estava assistindo hoje aí o pessoal lá do Manhã Brasil, né, que estavam dizendo que o Eduardo Bolsonaro estava se articulando aí para com o pessoal aí dos trampistas para trazer ainda mais medidas restritivas ao Brasil, que, de novo, né, caso venha a se confirmar, demonstra que, sim, as coisas são bem mais sérias do que se imagina. Hoje eles tiveram, a princípio teriam uma reunião na Casa Branca, né? Eles quem, né? Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que são os dois brasileiros que estão lá nos Estados Unidos articulando, ou pelo menos estão sendo creditados, né, a eles as sanções que foram impostas, sobretudo ao ministro Alexandre de Moraes, né? Porque na questão dos setores produtivos do Brasil que estão sendo impactados, inclusive muitos, ou alguns, para não falar muitos, inclusive alguns terão aí prejuízos grandes com toda essa história, né? Porque nem todos serão, nem todos conseguirão se manter aí abertos e ativos diante do tarifaço. E o próprio governo brasileiro reconhece isso, né? Que alguns setores, algumas empresas brasileiras, de fato, terão um impacto muito grande em função até da exclusividade da sua produção, que é voltada aos Estados Unidos, mas esses dois brasileiros que estão lá, né, desde o início do ano, pelo menos, o Paulo Figueiredo desde antes, mas o Eduardo Bolsonaro é quem estão aí sendo creditados, né, a eles essas articulações todas. E no caso dos setores produtivos, para não dar voltas aqui, os setores produtivos foram impactados com a sobretaxa, né, mas por hora não tem nenhuma sanção, ainda que a gente possa englobar todas as ações até aqui como sanções. E aí eu devolvo a palavra ao Cristiano para dar a oportunidade a ele de explicar melhor por que ele enxerga que o que estaria havendo aí
seria algo mais relacionado ao lawfare, uma palavra que aparece para todos nós brasileiros, principalmente ali em 2016, 2017, em função do trabalho e da atuação da Lava Jato, né, que àquela altura estava aí nas ruas do Brasil supostamente combatendo a corrupção, mas o que gerou foi prejuízos gigantescos, segundo o Diese, mais de 170 bilhões de reais não foram ou deixaram de ser arrecadados, né, em função da Lava Jato, 4 milhões de empregos perdidos também em função da Lava Jato, Sérgio Moro, com o protagonismo dele, prendendo Lula e depois se tornando ministro de Estado, e agora senador da República. Então, é só para vocês lembrarem um pouco daquele contexto, naquele momento ali a palavra lawfare aparece, e aí eu gostaria de entender da sua avaliação, Cristiano, como é que essa palavra se encaixa agora na situação do tarifaço do Trump e também do argumento aí em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, então, Cláudio, aqui, né, nós temos os bois de piranha, já que tu falou nos Bolsonaro, né, já que tu falou o Bolsonaro, o Trump, ele está utilizando o Bolsonaro como boi de piranha, para tentar passar uma red flag, né, uma false flag para o Brasil, né, de que se trata de uma contenda em relação a uma perseguição política em relação ao ex-presidente, né? Só que o que está em jogo aqui é muito maior. Como eu disse para vocês, os Estados Unidos está percebendo que no jogo geopolítico ele está perdendo espaço. Está começando a surgir novos atores políticos e não é nenhuma novidade que os Estados Unidos ele vem tomando medidas para tentar afastar o Brasil e a América Latina da influência chinesa. Para quem não acompanha aqui os nossos programas, eu e o Cláudio fizemos aqui um programa sobre o America's Act, que basicamente era um programa que era uma extensão de um outro bloco econômico que existe entre Canadá, Estados Unidos e México, e ele queria estender isto para colocar os países latino-americanos e tirar as empresas americanas do leste asiático e trazer para a América Latina justamente para fazer com que a China e outras economias asiáticas perdessem força, tá? Esse é um primeiro ponto. A lei Magnitsky, sim. Se me permite, porque foi muito bom você ter lembrado do American Act, que inclusive tem o programa aqui, como você falou, só para também trazer esse elemento e você comentar. A gente tinha ali a impressão de que a orientação dessa política de retomada da influência aqui no continente, se daria por meio de investimentos, por meio de estímulos financeiros, por meio de parcerias, mas o que veio foi o tarifaço e ou dá ou desce, como dizia lá, ou como disse o Edir Macedo numa passagem. Veio com uma agressividade que ali no American Act, quando a gente analisou, não aparecia, né? Sim, perfeito. Ali era um pacote comercial, justamente naquela ideia que a gente comentou, de tirar os investimentos americanos do leste asiático para fazer com que esses investimentos voltassem, né, para a América, para que eles se beneficiassem. Nada diferente do que eles fizeram lá na República Velha e nada diferente do que fizeram em 64. Mas 64 é um pouquinho diferente a história, a gente vai conversar sobre isso depois, tá? E por que eu digo isso, Cláudio? Além do America's Act, a gente também tem os Estados Unidos agora. Eu estava vendo uma informação hoje que eles lançaram aí uma ordem ao Pentágono para eles dar um chego aqui na América Latina, principalmente México e Venezuela, para dar um jeitinho aí nas gangues latino-americanas, que tocam um certo terror lá nos Estados Unidos. E eu fiquei pensando, olha, se ele vai fazer isso no território dele, olha, é o país dele, ok, mas não, ele quer literalmente levar, né, as suas forças regulares para a América Latina. E vamos lembrar que ele queria transformar o PCC e o Comando Vermelho
em células terroristas, para que ele pudesse, de alguma forma, fazer o que daqui a pouco ele fez na Costa Rica, ou quem sabe, acho que foi, qual foi outro país? Eu lembro que tem a Costa Rica, que eles têm entrada, que eles podem chegar lá para combater bandido, né? A Costa Rica eu sei que é um deles. República Dominicana? Não, não, é um país aqui da América do Sul. Eu não sei se é o Equador, não lembro agora, mas eu sei que eles têm passe livre, né? Não, é o Peru, é o Peru. O Equador, na verdade, foi estudado pelo presidente Daniel Noboa, mas não saiu, pelo menos eu não fiquei sabendo de nenhuma aprovação nesse sentido. Houve discussão, mas assim, não sei se houve um avanço, mas sei que no Peru e na Costa Rica, para proteger o território, né, dos bandidos, eles decidiram que as forças regulares americanas podem entrar lá para fazer exercícios para ajudar na cooperação com a bandidagem, né? Então, assim, nesse sentido, os caras podem, daqui a pouco aí, nessa brincadeira, caso avance alguma coisa nesse sentido, né, que a gente sabe, para que os Estados Unidos possa atuar em outro país, legalmente, ele tem que pedir, né, a autorização do Congresso, legalmente, legalmente. Então, assim, pessoal, é um pouco perigoso esses precedentes que o presidente Donald Trump vem tomando, e assim, eu acho que todo mundo sabe o que do recadinho aí que andaram passando esses dias, né, da embaixada americana aqui no Brasil, né, citando o Bolsonaro, e para tentar colar a ideia da lei Magnitsky, né, que é, como eu disse, a lei Magnitsky, ela é utilizada quando se entende que um sujeito, né, ele cometeu um crime que é uma violação aos direitos humanos ou corrupção. E aí, se esse sujeito ele tem contas lá em território americano, aí eles têm o direito de fazer os cortes em relação a esses recursos. E aí, esses dias, Cláudio, depois tu vai ter que fazer um programa lá com o nosso amigo lá do Sinal, tá? Tu vai ter que fazer um programa com esse cara para ele nos explicar isso aí, para ele te explicar melhor, tá? Que eu estava vendo uma publicação lá do sindicato que essa PEC 65 barra 2023, eu acho que é isso, né? PEC 65 barra 2023, essa PEC que quer transformar a, o Banco Central numa empresa de direito privado, se ela tiver ativos no estrangeiro, em bancos americanos, segundo uma voz dessas lá do sindicato, eu vi lá na página deles do sindicato, tá? Esse pessoal aí pode aplicar a autoridades brasileiras a lei Magnitsky, se eles entenderem que está acontecendo uma violação dos direitos humanos aqui no Brasil, tá? Pois o cara vai te explicar melhor lá, mas o que eu entendi foi isso, tá? Que se acontecer a aprovação, o Brasil pode sim correr um risco. E teve um outro cara que também ligado a banco também, que ele disse, não, desculpa, ele não é ligado a banco, ele é ligado a um escritório de advocacia, que ele falou que o nosso caso aqui é um pouquinho mais grave, tá? O nosso caso aqui é um pouquinho mais grave em relação às tarifas, que ele disse que, mas eu não vou saber explicar isso, então eu não vou me meter, tá? Mas ele disse que o nosso caso aqui da nossa taxação, ela é muito mais grave do que os outros países, e que não é, de maneira nenhuma, motivo para o Brasil estar comemorando que não foi tão grave assim. Ele chegou a dizer que o Brasil tem uma arma contra a própria cabeça,
né? Ele está tentando comunicar que o perigo para o Brasil é muito maior do que com os outros países que ele avaliou, né? Ele leu lá a lei americana e tudo mais, né, para ele se inteirar um pouco melhor. E, Cláudio, eu estava dando uma olhada esses dias nos documentos, até saiu, se eu não me engano, acho que foi no Poder 360 ou foi no UOL. E aí eles estavam publicando uma matéria em que eles estavam falando que os Estados Unidos eles estavam monitorando o agronegócio brasileiro, as terras que a China tem interesse aqui no Brasil, né? Eles estavam utilizando, sabe, todo o seu aparato para ficar fiscalizando o Brasil em relação ao comércio com a China. Por isso eu tenho dito que essa guerra contra o Brasil, ela tem um objetivo muito claro, que é nos afastar da China, nos afastar também, por que não, de outros países como a Rússia, em menor grau. Porque, vamos lembrar, a OTAN, não faz tanto tempo assim, a OTAN disse que quem continuasse a negociar com a Rússia poderia ter sanções. E ela citou nominalmente a Índia e o Brasil, e a China também, né? Claro, citaram esses países. Então, assim, Cláudio, existe toda uma um uso jurídico, todo um uso do poder político dos Estados Unidos, né? Inclusive utilizando a embaixada aqui no Brasil, para passar aquela ideia de que está acontecendo uma violação dos direitos humanos e pode ter outros desfechos se as coisas ficarem piores. Então, aqui, Cláudio, de maneira muito clara, aqui está acontecendo aquilo que se chama, nos manuais militares, de PSYOPs, operações psicológicas. O que eles estão tentando fazer aqui? Eles estão tentando fazer aqui com a gente aquilo que fizeram na década de 60, que era plantar informações, e não só isso, mas nos dividir, moldando a nossa opinião para dividir o povo brasileiro, né? Para depois, não sei, né? Influenciar no próximo pleito eleitoral. Não precisa ser um regime change clássico, como a gente costuma ver, como era, por exemplo, lá nos idos da Guerra Fria. Não. Daqui a pouco, o que eles só querem é plantar a semente do mal. Né? Eles querem sugestionar, moldar percepções, atingir, né, a nossa psique, para fazer com que a gente fique se digladiando e criar uma animosidade entre brasileiros, daqueles que acham que existe mesmo uma ditadura, que pessoas inocentes estão sendo perseguidos, que o Bolsonaro é um perseguido político, que realmente existe um campo que está sendo censurado, né? E não é à toa que eles têm falado nessa questão envolvendo as big techs, que o governo, infelizmente, está cedendo, né? E também tem aquela investigação, né, na seção 301, que a gente ficou sabendo, né, que eles queriam, inclusive, estavam falando sobre o nosso comércio aqui, né, em uma das ruas mais famosas aí de São Paulo, e inclusive dizendo que a prática do Pix, né, era uma prática ilegal. Só que, Cláudio, eu tenho reparado que, diferente dos anos 60, anos 50, esse pessoal que está aí, eles são um pouco diferentes. Porque na época, na década de 60, homens como o Leonel de Moura Brizola, o próprio Getúlio Vargas, o Muniz Bandeira,
eles eram pessoas que eles denunciavam, e muita gente tirava eles para chapelada de alumínio, né? Mas o tempo mostrou que eles estavam certos. E hoje, os agentes de poder, Cláudio, eles não têm mais vergonha nenhuma de dizer quais são as suas intenções. Hoje não existe mais qualquer tipo de vergonha. Eles simplesmente vão lá e falam o que tem que falar. Inclusive, recordo de uma pessoa ligada ao governo Trump que chegou a colocar uma fotinho do Destino Manifesto, o que mostra, de novo, né, esse desejo dos Estados Unidos de ser a nação que vai comandar as outras nações. Né? Então, os caras estão deixando os recados muito bem dados. Só não vê quem não quer, né, Cláudio? Ah, os recados estão na cara, e aí eu já devolvo de pronto aqui para você, porque a gente está citando no título 3 grandes brasileiros que não só fizeram denúncias, mas em alguma medida, como você lembrou na sua introdução, também tomaram decisões, tiveram atitudes em relação a essa questão envolvendo os Estados Unidos e o Brasil e os Estados Unidos, a ideia de que o Brasil é um país que poderia representar uma ameaça aos Estados Unidos pela sua projeção aqui no nosso continente, aqui na América do Sul especificamente. E também, se a gente pensar num contexto mais recente, um contexto deste século, do século XXI, este relacionamento muito mais íntimo, muito mais próximo com países que historicamente são vistos já como ameaças mesmo reais aos Estados Unidos, como a China, como a Rússia. Eu acho que se a gente puder falar aqui desse século XXI, a gente está falando desse relacionamento do Brasil com os BRICS, e aí com os BRICS, China e Rússia, sobretudo, né? Eu acho que nós estamos, enquanto brasileiros, vivenciando um momento histórico nessa perspectiva de que o Brasil, em tese, teria encontrado uma alternativa aos desígnios dos Estados Unidos, né? À medida que é fundador dos BRICS, à medida que mantém no discurso da diplomacia brasileira a defesa do multilateralismo e, com isso, a manutenção, né, a presença em um grupo que é visto como um grupo não só do sul global, mas um grupo que representa ou representaria alguma ameaça, algum grau de ameaça aos interesses dos Estados Unidos na geopolítica global, né? Então, reforço isso. Estamos vivendo um momento muito interessante para a diplomacia brasileira, uma vez que o Brasil hoje, e a gente viu essa semana, o presidente Lula, diante desse tarifaço, diante do ataque do Donald Trump, o presidente Lula pedindo uma ligação com o presidente da China, o Xi Jinping, já tinha também mantido uma conversa com o primeiro-ministro da Índia, né? Então, o Brasil realizou na antivéspera do anúncio do tarifaço a cúpula dos BRICS aqui no Brasil. Tudo bem, isso dentro de um calendário, só que eu acho que se a gente olhar em perspectiva, o Brasil de hoje, ou as relações que o Brasil tem hoje com o mundo, são relações em que tem lá o papel relevante ainda dos Estados Unidos, mas também um olhar muito mais, eu acho que significativo para esse chamado sul global e pegando aí desse sul global países como a China e a Rússia, né? E nesse sentido é algo histórico, porque o Cristiano mesmo falou de algumas passagens do século passado, e querendo ou não, foi um século marcado exatamente por esse relacionamento Brasil e Estados Unidos, em que os Estados Unidos enxergavam no Brasil o seu quintal, né? Talvez a maior área do seu quintal. Né, e isso fica claro no episódio que ele traz aqui de uma guerra comercial no início do século, e também na ditadura militar de 1964, né, da participação estadunidense. Então, um século marcado por demonstrações assim óbvias e manifestas dos interesses estadunidenses, do que eles pensavam sobre o Brasil. E neste século, nesses 25 anos desse século XXI, o que nós estamos vendo, por mais que a gente tenha ainda algum grau de submissão aos Estados Unidos, ao que eles pensam e também principalmente a sua indústria, se a gente pensar bem de 2009 para cá, ou pegar nesse um quarto de século, hoje o Brasil tem um relacionamento muito grande com China e com Rússia, né? E isso, se a gente colocar em comparação com o século passado, é algo que com certeza deve
incomodar demais a diplomacia e o que pensam os estadunidenses, ainda mais em um governo que não esconde, né, que enxerga a nossa região aqui como um quintal, como é o governo do Donald Trump, né, Cristiano? Perfeito. Como o Tô bem falou, né? Isso vem desde a doutrina Monroe, né? Que era América para os americanos, como a gente aprendeu na escola, né? Que o que era América para os americanos? Eles simplesmente eles não queriam que os europeus ficassem aqui ditando as regras, né? E aí desde a guerra com a Espanha, que eles acabaram tomando Cuba, né, eles começaram a tentar influenciar a sua posição aqui nas nossas Américas, né, América do Sul, América Central, não é à toa que construíram o Canal do Panamá, que depois, né, eles acabaram reivindicando aqui no governo do Donald Trump, né, lembrando aí, né, Cláudio, de influências americanas, falaram aí, eles queriam recuperar a base lá de Natal, ter o acesso irrestrito ao nosso arquipélago de Fernando de Noronha, e aí eu tenho uma suspeita, Cláudio, tenho uma suspeita aqui, tá, que eu vou deixar aqui para o público. Ali, eu considero o seguinte, eles querem aquilo e reivindicam o direito histórico, porque ali eles sabem que Rússia e China estão ali no Golfo, no Golfo de Guiné, né? Que é numa região africana, eles vão ter o privilégio de ficar próximos à África, à parte da Europa, né? Então eles vão ter uma visão privilegiada ali, né? E também tem a base de Ushuaia, né, que fica próximo ao Estreito de Drake, né, que lembremos que a China tem uma base científica ali próximo, né, no Ushuaia. E dizem que a China tem um desejo de ter ali uma base naval, não sei se isso avança ou não, sei que houve umas polêmicas ali com o presidente Javier Milei em relação a isso, né? Então eu vejo que ali tem essa questão de ter o acesso a esses lugares para que eles tenham uma posição privilegiada, porque estão preocupados com as posições da Rússia, a posição da Índia, e também tem outros países ali envolvidos, como a própria Inglaterra, por exemplo, né? Mas vamos voltar aqui, e aí nós vamos para os anos 60. Vamos lá. Cláudio, como eu falei, né, nós tivemos um domínio das empresas norte-americanas, né, que começou ali, né, no início do século XX, né, a gente começou a ver um domínio das empresas americanas que compraram vários lotes de terra, teve vários benefícios fiscais, isenções fiscais, tudo que eles precisavam para consolidar os seus mercados aqui. E como mercado, domínio, política, eles nunca estão fora do esquadro, né? Nós estávamos ali em 1947 num cenário de uma Guerra Fria. E os países, de acordo com a doutrina americana, precisavam se realinhar. E o presidente anterior, que era o Eisenhower, os outros presidentes, eles tinham uma posição um pouquinho mais isolacionista. Eles não queriam se envolver em grandes conflitos fora dos Estados Unidos. Mas o presidente Harry Truman, ele pensou um pouco diferente. Por quê? Ele era um anticomunista convicto. E, como eu disse para vocês, a ideia dele era delimitar espaços, que todo mundo se posicionasse dentro dos limites. E por que ele tomou uma posição muito firme nesse sentido? Porque a Inglaterra decidiu que não ia mais ajudar os gregos
que os gregos estavam com um problema, né, estavam com uma guerra civil, né, depois da Segunda Guerra Mundial, com os comunistas. E chegou um momento que a Inglaterra decidiu cuidar dos seus assuntos internos e não vai mais se meter nisso. E quem também estava com problemas também era a Turquia, porque existia um conflito com a União Soviética em relação a uns estreitos que a União Soviética tinha interesse. E nesse sentido, já que a Inglaterra decidiu parar tudo, né, os Estados Unidos decidiu lançar a doutrina Truman, né, que durou de 1947 a 1989. E o objetivo era o seguinte: conter a ameaça comunista. E se tivesse que colocar governos autoritários, ditadura, não importa. O importante era sufocar o inimigo comunista, né? Esse era o grande objetivo. E, claro, fortalecer as empresas dos Estados Unidos, os interesses privados, né? Esse era o objetivo da doutrina Truman. Aí, junto com isso, no mesmo ano, em 1947, surgiu por iniciativa do Hayek, né, aquele economista liberal, que vocês já devem ter ouvido falar. Ele criou um think tank chamado Sociedade Mont Pelerin, que era uma ideia de um think tank, dos think tanks, olha só, era para difundir as ideias de livre mercado, sociedades livres, combate ao comunismo, claro, né? E difundir, né, a ideia daquele liberalismo anterior a 1929, o que, por exemplo, destoava um pouquinho da ideia do Harry Truman, que até não via problema se um país latino-americano, se ele fizesse algumas reformas no sentido de dar um pouco mais de dignidade para os mais pobres. Eles não viam grandes problemas se não mexesse com os negócios norte-americanos. Até aí não teria problema nenhum, né? Tanto é que eles não compraram briga com Rômulo Betancourt na Venezuela. Para quem não sabe, né, a Venezuela era um grande aliado dos Estados Unidos nesta ocasião. E eles também não compraram briga com a Bolívia, que fez uma revolução, inclusive com reforma agrária, mas eles não se importaram tanto porque mexeu até em alguns interesses, mas nada tão substancial, pelo menos até onde eu pude acompanhar, tá? Então, assim, se não fosse um governo nacionalista que quisesse fazer grandes transformações, estava tudo certo. Agora, se quisesse mexer com direitos trabalhistas, sindicalização, nacionalização de empresas, aí dava problema. Aí o pessoal realmente não gostava e aí eles usavam as elites locais, às vezes o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos para causar uma intervenção, como foi o caso, por exemplo, do Jacobo Arbenz, né, um governo da Guatemala que tentou fazer a reforma agrária, né, quer dizer, ele chegou, né, a colocar em prática uma reforma agrária, queria colocar direitos trabalhistas, e aí, né, as elites locais se organizaram e derrubaram o governo de Jacobo Arbenz na Guatemala, né? Nada muito diferente do que aconteceu na Costa Rica também, tá? Costa Rica também teve seus problemas também, o governo foi derrubado, né, numa guerra civil em 1948, porque ele também quis mexer com os interesses de algumas empresas, tá? Que empresas são essas, Cláudio? Vamos lá. A United Fruit Company, que era uma das empresas que tinha grande influência
por aqui, né, no Brasil, no Equador. Não é à toa que o Álvaro Noboa, lembra dele? É o pai do Daniel Noboa, hoje presidente do Equador, né? Ele enriqueceu muito com os negócios, né, da venda de banana, né, com a United Fruit Company, né? Ele enriqueceu muito com isso. Eles causaram problemas na Bolívia, causaram problema em Honduras, causaram problema na Costa Rica. Olha, esse pessoal desta empresa aqui, eles causaram problemas em uma série de países latino-americanos. E no Brasil, não foi diferente também. Eles, inclusive, financiavam políticos aqui no Brasil. Mas não só eles. Também empresas como a ITT, a Standard Oil, né? Standard Oil, se não me engano, entrou no Brasil lá por 1910 e ela exerceu um monopólio no Brasil até mais ou menos a década de 50. Só para te dar uma ideia, se não me engano, ela tinha um monopólio entre 90%, se não me engano, era esses os números, tá? Era um monopólio absurdo que a Standard Oil tinha aqui no Brasil. E aí, um grande nacionalista chamado Getúlio Vargas acreditou na ideia de que, sim, o Brasil tinha petróleo, e a exemplo das grandes elites, tinha gente aí, né, que recebeu dinheirinho da ESSO, recebeu dinheirinho da Standard Oil. A Standard Oil, Cláudio, utilizava o Globo, utilizava o Estadão, utilizava outros periódicos de grande relevância nacional para espalhar a ideia de que não, que o Brasil não tinha petróleo, que isso era uma loucura, né? Que não valia a pena, que seria um investimento muito alto e tudo mais, né? Eles estavam aí para espalhar essa fique aqui, né? Mas o Getúlio Vargas, junto com seu grupo político, né, como o pessoal da frente parlamentar nacionalista, né, acreditou até o fim de que sim, o Brasil tinha petróleo e valia o risco de explorar esse recurso, né? E o Getúlio comprou essa briga, sabemos, né, do alto preço que ele pagou, inclusive com a sua própria vida, que a gente já falou várias vezes, né, da, da Carta Testamento, que lá o Getúlio está falando dos interesses internacionais muito bem conectados aqui, que tentaram impedir que o Brasil prosperasse com uma grande nação soberana e livre, né? Isso está lá documentado com Getúlio. Mas não só foi Getúlio que sofreu, assim como também não foi o Jango, que poderia estar naquela imagem. Mas aí, né, para a gente economizar, a gente não colocou, né? Que o Jango também foi muito valente em enfrentar esses interesses, né? Pô, o golpe estava batendo na porta, os caras estavam organizando, estava tudo organizado. E ele, com a frente nacionalista, com a frente parlamentar nacionalista, eles estavam querendo colocar, Cláudio, em referendo as reformas de base. Imagina, Cláudio, num contexto difícil, um presidente que está próximo de tomar um golpe de Estado, de verdade. Não é alarmismo, é de verdade o golpe. E ele estava lá, defendendo as reformas de base. E é claro que eu não poderia deixar de falar dele, Brizola. Cláudio, o Brizola, ele foi lá e deu um duro golpe na ITT, né? Que era uma dessas empresas internacionais que financiavam políticos aqui no Brasil, né? Essa empresa tinha entrado em vários outros países. Só para efeito de conhecimento aí do nosso público, essa aqui foi uma das empresas que financiou o golpe contra Salvador Allende. Essa ITT aqui. Só para vocês terem uma noção da força que essas empresas aqui tinham, tá? E o Getúlio, desculpa, o Brizola, na sua intuição, né,
vendo, né, a insatisfação do povo gaúcho, né, o serviço de má qualidade, não investiam, né? Pô, ele chegou, quer saber? Eu vou botar um decreto estadual, vou nacionalizar essa porcaria aqui e acabou. E ele foi lá, dito e feito, foi lá e nacionalizou, né? Criou a CRT, né? Que é a empresa que inclusive a minha mãe se aposentou, né? E ele criou a CRT. Ele arrumou, claro, uma grande bronca, né? Naquela época, eu até fui procurar essa informação, tá, Cláudio? Naquela época, eu não sei se existiam os tribunais de arbitragem internacional, eu não sei se isso existia. Sinceramente, eu não sei te dizer. Mas, assim, eu sei que a ITT recorreu ao Departamento de Estado americano e ela pediu sanções contra o Brasil. Inclusive, ela pediu que o Jango, naquela época, presidente, tomasse medidas contra, desculpa, na verdade ele era primeiro-ministro, tomasse medidas contra o cunhado, o Brizola, né? Isso aconteceu. E aí, como não estava levando, como estava um pouco difícil a situação, eles resolveram incomodar a justiça brasileira, o STF. A ITT foi ao STF para tentar prejudicar o Brizola, para tentar recuperar o controle, porque o Departamento de Estado americano dizia que era uma violação da propriedade privada. E não avançou muito mais do que isso, tá? O Brizola, salvo engano, eu tenho assim uma vaga lembrança, não tenho certeza disso, ele até chegou a fazer um gesto de pagar uma indenização pequena, é verdade, né? A ITT não aceitou e ficou por isso mesmo, né? Ficou por isso mesmo, não teve nenhuma uma sanção ao Brasil, o Brizola não sofreu nenhum tipo de retaliação também da ITT e ficou por isso mesmo. E aí, né, o Brizola ficou como uma liderança muito forte, né, uma liderança muito corajosa, que o que ele fez não foi pouca coisa, não foi qualquer liderança que resolveu desafiar um poder econômico tão forte como a ITT, que, como a gente falou, tinha braços muito fortes aqui no Brasil, financiando políticos, financiando a imprensa. Não sei se tinha ligações com IPs e BAD, isso eu não sei, mas eu posso te falar com muita certeza que a Standard Oil, sim, a United Fruit Company também, tá? Muitas das empresas americanas financiavam dois institutos, um chamado IPES, que era mais assim ligado aos militares, a como é que é, a Escola Superior de Guerra, inclusive o Castelo Branco estava lá, né? E o IBAD, que era também o outro instituto que eles faziam oposição ao Jango, né, que espalhava aí as ideias malucas de que o Brasil era comunista, que estava se encaminhando para o comunismo, aquelas doideiras, assim, algumas quase lembrando o Olavo de Carvalho, assim, algumas coisas que foram parar na imprensa, tá? Então, assim, a gente tinha um posicionamento muito firme, né, das empresas americanas, que, como eu disse, cravaram o seu espaço aqui, não era mais uma questão de negócios, a questão era um posicionamento firme do Brasil. E existiam aqui atores internos fazendo o trabalho sujo, não só políticos, que a gente sabe que ganhou uma grana. Por exemplo, vou aqui dar nomes. O Carlos Lacerda recebeu da USAID, recebeu da USAID mais de 1 bilhão da USAID, 1,67, salvo engano, é o valor que ele recebeu. Isso aí está documentado também, tá, Cláudio? Está documentado em trabalho, tá? Então teve muita gente aí que foi escolhida, inclusive, a dedo,
E aqui eu vou passar uma informação para vocês. Galera, geralmente assim, a gente pensa que, sei lá, foi os caras mais linha dura que receberam o financiamento. Não necessariamente, tá, pessoal? Não necessariamente, tá? Muitas vezes, o Departamento de Estado americano, a USAID, a NED, né, que também tinha uma atuação muito forte aqui, eles escolhiam os políticos mais centristas, que podia até defender algumas reformas econômicas, alguma política social, ok, só que não podia ser crítico aos Estados Unidos. Então eles ficavam muito de olho nisso. E esses caras aí, realmente, assim, o Departamento de Estado americano, a USAID, a NED, né? Eles realmente, assim, ó, botavam dinheiro. E a gente também tinha algumas pessoas, dos militares, né? Como é que é o nome do cara agora? Eu acho que é Walter Corbens, alguma coisa assim, é o nome do sujeito. Ele era um ádido militar que participava de reuniões do IBAD. Quer dizer, um militar americano que morava no Brasil, ele fazia toda a logística para financiamento, para apoio logístico, né? E ele tinha ligações muito íntimas com o embaixador na época aqui no Brasil, né? Que era o Lincoln Gordon, né? Eles tinham ligações muito francas. E assim, Cláudio, isso, claro, rolava tudo em bancos internacionais, essas transferências que foram muito bem documentadas em CPI, e o Muniz Bandeira também. Ele, como eu disse para vocês, ele era um cara que ele ia atrás da informação, ele traduziu muitos documentos americanos, e ele conta muito sobre essa passagem da história, né? Para vocês terem uma ideia, eles estavam utilizando um banco chamado Chase Manhattan para eles fazerem as transações obscuras, né? Que não poderiam estar acontecendo. Cláudio, olha o absurdo que estava acontecendo. Pessoal, isso aqui é muito sério, tá? Olha só, quando tem uma empresa, por exemplo, sei lá, um organismo internacional. Vamos lá. A NED, por exemplo, a USAID. O certo é eles entregarem dinheiro para o governo brasileiro, certo? É o Estado que tem que receber. Sabe o que estava acontecendo aqui? O Estado brasileiro, dinheiro da USAID, da NED, vinha muito pouco, tá? Muito pouco mesmo, tá? Só que assim, esses caras estavam jorrando dinheiro nos estados, num Carlos Lacerda, num Magalhães Pinto, né? Só para ficar aqui, né? Daqueles que foram os caras que mais receberam grana dessas empresas privadas. Então, assim, Cláudio, era um grande negócio, né? Que tinha o viés ideológico, tinha o viés dos negócios, né? Que eles estavam ali protegendo os interesses americanos, que sempre o interesse americano está em jogo. E assim, eu queria tocar num outro pontinho bem sensível, que não é assim uma coisa pequena, tá? Sobre o Brizola. Cara, o Brizola tomou essa coragem quando já estava rolando o plano decenal lançado pelo presidente John Kennedy, né? Que era a Aliança para o Progresso, que era um plano decenal que foi lançado em Punta del Este, no Uruguai, que era um plano, tipo um plano Marshall para a América Latina, tá? Era isso. E aí, cara, bom, foi um plano que o primeiro ano teve um investimento razoável e depois os outros presidentes foram diminuindo um pouco os recursos, né? E, bem, e acabou que mesmo com um plano decenal, né, com muito dinheiro jorrando, esse plano não desenvolveu as nações latino-americanas,
né, mesmo com o discurso bonitaço lá, né, do John F. Kennedy no Uruguai, né, fazendo aquele discurso como se estivesse preocupado com a miséria, com a pobreza, com o desenvolvimento atrasado da América Latina. Não, pessoal, não se enganem, tá? A ideia ali era muito clara. A ideia era manter os negócios privados dos Estados Unidos. Isso está, inclusive, documentado, tá? Quem quiser, pega lá a página em português, tá? Do John F. Kennedy, lá está bem claro lá que se o pessoal quisesse ter investimentos nos seus países, tinha que ser pela via privada, tá? Por isso que eles não gostavam de governos nacionalistas, porque governos nacionalistas tinham a tendência a nacionalizar empresas e criar um capital próprio, né? Então, por isso, não era muito agradável essas ideias de nacionalismo, né? Então, daí, por essa razão, esse pessoal fez uma força muito grande para derrubar inúmeros governos. O Brasil, né, infelizmente, foi um deles, a Argentina também, né? Posso falar também aqui, Cláudio, de coisas que são tangíveis para nós hoje. Tem duas empresas que elas tinham muita força aqui. Eu sei que eu estou me estendendo, tá? Mas é intencional, tá? Tinha duas empresas que elas tinham muita força aqui. Uma era US Steel, se eu não me engano, elas tinham força também lá no Chile também. E a outra empresa era a Hana Mining. Essa empresa, a Hana Mining, ela tinha laços muito próximos com o presidente Castelo Branco, tá? Presidente militar Castelo Branco, tá? Inclusive, rolava uma grana, né? Normal. Assim como eles também financiavam aquela galera que estava patrocinando essa brincadeira contra o Jango, tá? Tava todo mundo no mesmo bolo. E o sonho da Hana Mining e o sonho da US Steel era não só aumentar a participação das empresas internacionais e, por que não, a participação delas no mercado brasileiro, como também comprar uma participação da Vale do Rio Doce, porque antes, Cláudio, eles estavam felizes da vida até 42. Até 42, quando Getúlio fundou a nossa Vale do Rio Doce, a CSN, esse pessoal aí pintou e bordou. Estavam muito confortáveis. Só que assim, como eram empresas nacionais, elas tinham subsídios, né, tinha uma política diferenciada, né? E essas empresas não conseguiam competir, nem a US Steel e nem mesmo a Hana Mining. E assim, tinha uma diferença muito fundamental também, que a Vale do Rio Doce, ela trabalhava com minérios, na época, era o minério mais puro para a indústria do aço, tá? O Brasil tinha maior. E isso, claro, despertava o interesse de agentes privados, como a Hana Mining e a US Steel, porque a, a nossa empresa, ela vendia para a CSN o, o, o aço. Então, assim, para eles isso era ruim, né? Eles dizem, porra, eu não tenho como competir com esses caras, eles estão com a maior fatia, nós estamos aqui atuando em Minas Gerais, estamos atuando no Mato Grosso, mas eu não quero mais atuar aqui. Eu quero aquela porção que pertence à Vale do Rio Doce, ou eu quero comprar a Vale do Rio Doce. E aí o US Steel, Cláudio, eles chegaram ao ponto de conversar, né, com o presidente Castelo Branco
e dizer assim, Castelo Branco, assim, eu não quero só que tu abra um mercado, que eu tenha mais entrada no mercado brasileiro no setor mineral. Não, eu não quero só isso. Eu quero comprar 51% da participação da Vale do Rio Doce. Vamos fechar o acordo? Lembra que eu te apoiei, né? Tu sabe disso, né? Lembra que eu apoiei os teus também. Sabe o que o presidente Castelo Branco fez? Não cedeu, porque ele sabia, Cláudio, que existia frações militares, né, dentro dos militares ali, que eles eram mais nacionalistas, e que também tinham interesse pragmático, né, Cláudio, que, como assim, eu vou vender essa empresa para uma empresa privada e eu vou perder o controle do preço? Não, ué, eu tenho as empresas nacionais aqui, eu vou estar entregando para interesse privado? Nananina, não. Então, assim, o máximo que aconteceu foi uma maior abertura do mercado mineral, principalmente ali em 1967, tá? Mas o Castelo Branco jamais, ou qualquer outro presidente, jamais entregou a Vale do Rio Doce, porque, né, sabia da importância estratégica da empresa e sabia do que ela estava explorando, né? Então, eles morreram no mercado brasileiro, literalmente, tá? Morreram, essas duas empresas acabaram sucumbindo no mercado brasileiro e não conseguiram o seu grande objetivo, que era, né, roubar o lugar da Vale do Rio Doce, né? E também, né, desbaratar a força que tinha a CSN. E agora vem a parte que eu quero, assim, né, lembrar a galera, assim, mais jovem. Pessoal, vocês lembram da Lava Jato, né? E aqui eu já quero já encaminhar aqui essa parte, essa segunda parte. Todo mundo lembra aqui da Lava Jato, né? O Cláudio lembra, né? A campanha difamatória contra as empresas nacionais, contra a Petrobras, contra as nossas empresas na área da construção civil, né? E a gente viu uma campanha lá mesmo nos anos 2000, muita campanha contra as nossas empresas públicas, contra outras empresas que não eram públicas, mas eram empresas de excelência. A gente viu muita gente avacalhando, né? Vocês acham que isso é novo? A Hannah Minning e a US Steel, elas faziam o mesmo jogo, Cláudio. Diziam lá que a Vale do Rio Doce era um elefante branco, que era uma empresa ineficiente, que era uma empresa deficitária, que só dava prejuízo, que só servia para alimentar a CSN. Cara, assim, ó, o discurso que eles levavam para as redações de jornais, tipo Folha de São Paulo, Estadão, O Globo, não era nada diferente daqueles discursos que a gente viu na Lava Jato. Era praticamente a mesma coisa, eles só reciclaram o discurso e levaram para a Lava Jato, mas isso já era praticado, volta a dizer, né, lá no pré-64, e voltou a ser reaproveitado mais na frente, né, mas aí com outros grupos, né, e aí para a gente já encaminhando aqui o finalzinho da segunda parte, lembra, Cláudio, quando eu falei da sociedade Mont Pelerin? Bom, essa sociedade Mont Pelerin, eu já vi algumas coisas, eu vi que eles ainda existem, não sei qual é o grau de influência deles, mas isso pouco importa, não tem tanta importância para o que eu vou colocar aqui, tá? Pessoal, um dos sócios fundadores dessa Mont Pelerin, ele foi aluno do Hayek, tá? Ele fundou um think tank chamado Atlas Network. E essa Atlas Network, lançada em 1982, ela começou a querer fazer uma disputa de ideias, tá? Ela começou a criar lembra os Estudantes pela Liberdade, esses movimentos liberais que começaram a surgir, a gente viu aqui no Brasil,
2010, por aí, 2007, mais ou menos por aí, são tudo cria da Atlas Network, tá? E eles que começaram a reciclar esse discurso, né, muito descarrado no que era o discurso pré-64. E não é à toa, né, Cláudio? Informação do jornalista Bob Fernandes, né, que produziu esse conteúdo sobre a Atlas Network, conteúdo que inclusive eu tinha algum conhecimento, né, mas ele fez um documentário muito bom nesse sentido. Esse pessoal, eles foram parar dentro do governo Bolsonaro. Então, quer dizer, esse pessoal foi construindo um trabalho, eles aproveitaram aquilo que já estava em marcha, né? E conseguiram levar as suas ideias, né, para dentro do seio de um governo que seria mais liberal do que outras ideias que o Brasil já teve, que era o governo do Jair Bolsonaro, né, que assumiu a presidência em 2019. Né? Então, assim, Cláudio, eu fiz esse baita recapitulação da história para nós mostrarmos na prática como se deu essa questão da soberania com essas três figuras, os desafios que eles tiveram que enfrentar, né? E eu quis trazer aqui todo esse contexto da Guerra Fria para que a gente pudesse colocar em perspectiva esses think tanks que surgiram, porque eles eram um complemento da estratégia americana. Né? Antes, a doutrina Truman, a ideia era, como eu falei, eles aceitavam algum grau de intervenção na economia, estava tudo certo, se tivesse algumas reformas sociais, o Estado intervindo na economia, não teria lá grandes problemas. Mas essa turma aqui da sociedade Mont Pelerin era um pouco diferente. Eles já estavam mais numa perspectiva quase anarcocapitalista em alguns casos, tá? E são esses caras que hoje estão influenciando a política brasileira. E, como eu disse, todas crias da Atlas Network, que é quem difundiu aí, né, a ideologia neoliberal por todos os lugares do globo. Não é à toa que eles têm aí, segundo o documento lá, o documentário, né, que foi para o canal do Bob Fernandes, que eles têm mais de 500 mil think tanks espalhados aí pelo mundo, né, para espalhar a ideia neoliberal. Então, né, tudo, ao fim, ao cabo, é financiado. Nunca é tão orgânico como se pode imaginar. Muito bom, né, Cristiano, te escutar e ver essa riqueza de detalhes. Eu só vou aproveitar rapidinho para devolver a palavra prontamente a você. É interessante que você traz esse recorte da Vale do Rio Doce, né, porque nenhum presidente até o FHC, né, aí chegou o FHC e entrega a Vale do Rio Doce no leilão em 1997, ou seja, pós-ditadura, um presidente eleito vai lá e faz aquilo que um ditador não teve coragem de fazer, pelas razões que você expôs aqui. E também esse episódio da Vale do Rio Doce, pelo menos a mim, né, quando eu pesquisando para o programa de hoje, fui lá também e revi algumas entrevistas do Moniz Bandeira, diante do impeachment da Dilma, ele tinha uma crença, e foi a crença que ele externou em algumas entrevistas, ao Wellington Calazans, inclusive, né, que entrevistou ele mais de uma vez, lá no cafezinho, ele externou a ideia de que os militares poderiam reverter o impeachment da Dilma, né, e aí talvez essa relação do Moniz com os militares, essa crença de que os militares, que haveria ali militares ainda nacionalistas nas Forças Armadas, ao ponto de eles realizar algum tipo de intervenção contra o impeachment, que a princípio todos nós já sabíamos que também tinha dos militares, né? A gente viu que no final das contas o Moniz Bandeira morreu com uma crença, ao meu ver, equivocada, né, de que haveria uma ala lá nas Forças Armadas que estaria disposta nos dias de hoje, né, como você mencionou lá na década de 60, nos dias de hoje, os militares estariam dispostos a defender a soberania nacional a partir de algum tipo de intervenção militar contra o impeachment da Dilma. Inclusive, ele externa isso claramente na entrevista ao Wellington Calazans de 2017, em que ele fala isso, que ele esperava Acho que uma foi a última intervenção militar. entrevista dele, né?
Eu imagino que sim, até pela morte, né, ter ocorrido ali em É. 2017 também, mas fica aqui esse registro, né, que talvez por ele ter participado tão ativamente dos processos no século passado e visto ainda ali, militares nacionalistas, por mais que repressores, por mais que ditadores, por mais que agressivos, por mais que autoritários, mas militares que, quando se viam diante de uma decisão de entregar ou manter, decidiram pela manutenção, ou seja, decidiram pela o que seria hoje considerada soberania nacional a partir dessas empresas estratégicas que o Brasil tinha, e algumas ainda tem, mas que hoje já não cumprem mais esse papel estratégico na sociedade brasileira. E aí, o episódio da Vale do Rio Doce eu acho que se encaixa nesse sentido, porque ele nutria, né, até o final da vida, a esperança de que não, há militares nacionalistas nas Forças Armadas, e esses militares vão, neste momento, num momento tão decisivo quanto foi o do impeachment da Dilma Rousseff, se manifestar, o que não ocorreu. Ele até cita ali o Eduardo Vilas Boas, que naquele momento já se mostrava um sujeito que não tinha nenhum apreço pela soberania nacional. Tanto é que é bom lembrar, o impeachment da Dilma acontece na sequência entrega da base de Alcântara, e aí na sequência também a gente tem Inclusive o Trump agradeceu o Bolsonaro. Não sei se vocês lembram que ele foi aos Estados Unidos e o Trump chegou de uma maneira debochada, dizendo assim: ó, olha, finalmente conseguimos, depois de tanto tempo, porque ele queria uma base que ficasse mais próximo ao Equador. Ele falou isso, pessoal, não sou eu que estou inventando, tá aí na imprensa se vocês quiserem, né? Assim como, por exemplo, agora ele tem falado que ele gostaria de ter o acesso à base aérea lá de Natal, e o acesso também ao arquipélago de Fernando de Noronha. E ali eu, por exemplo, acho que talvez ele esteja ali pensando, como falei para vocês, a ideia dele é que ele está ali de olho no Golfo da Guiné, né, porque tem ali, né, a Rússia se aproximando, temos ali também a China se aproximando, temos os interesses da Inglaterra, tem também, né, a Antártica, né, porque não sei se vocês sabem, mas cada vez mais a China está fincando a presença dela lá, né, então sabemos que também existe um acordo até 2048 que parece que abre uma brecha para que os países explorem os recursos ali na Antártica, né? Então, isso está fazendo com que os países se movam, né, para garantir os seus interesses. E, como eu disse, posição estratégica, um hub, ter aquela ideia das movimentações que acontecem no Atlântico Sul, né? E aí, pô, tu tem ali, né, uma visão da Ásia, tu tem uma visão da África, tu tem uma visão da Europa, né? Então eu vejo como uma posição estratégica, e sem contar, né, como eu falei para vocês anteriormente, tem ali, né, as bases militares no Ushuaia, no fim do mundo, e tem a base chinesa, que seria uma base, pelo menos até onde eu sei, é uma base mais científica, né? Então, tem todos esses interesses ali, por isso que eu acredito que interessa aos Estados Unidos, talvez reivindicar, não sabemos se irá fazer isso, mas a gente também não acreditava que eles iam fazer com o Canal do Panamá, e fizeram o que fizeram, né? Então, quando os caras estão tentando recuperar a sua posição, olha, a gente não está lá em muita posição para ficar duvidando de muita coisa, porque eu, conversando com um amigo meu, que ele faz parte da associação da Escola Superior de Guerra, ele tem a leitura de que o Trump ele vem para o all-in, ele vem para tudo ou nada, sabe? Ele vê que o Trump entendeu que o Império Americano está decaindo e ele precisa recuperar a posição. E nesse sentido, ele vai tentar trazer a América Latina e a Europa, que parecem ser subservientes. A Ásia ele já não está conseguindo tomar muito. A África está começando a cair lá nos controles
tanto da Rússia quanto da China. Então, está começando a ficar um cenário muito difícil para os Estados Unidos, para a manutenção do império. Então, nesse sentido, o meu amigo Thales, né, que faz parte da associação da Escola Superior de Guerra, tem tido essa leitura. Eu também não penso lá tão diferente em relação a isso, né, porque, infelizmente, né, Cláudio, já que falou dos militares, falou da ilusão do Muniz Bandeira, infelizmente nós temos uma elite e temos também as forças militares que são muito pró-Estados Unidos, muito pró-Estados Unidos. Não é de hoje, lá desde a República Velha, já havia esse sentimento, não é à toa que eles reconheciam, tá? Eu quero deixar isso claro. Eles sabiam que o acordo com os Estados Unidos era um acordo assimétrico, mas assim, se favorecia a exportação do café, estava tudo certo. E mais, o apoio ideológico, o apoio político aumentou depois, seja com a grana que pingou, né? Ou também, né? Falando aqui dos militares, quando também a gente viu aquelas, como é que era? Escola para as Américas, né? Que militares latino-americanos foram fazer treinamento militar nos Estados Unidos, né? Então, cara, existem muitos precedentes que demonstram o quanto que as nossas forças armadas se tornaram cada vez mais subservientes aos interesses americanos. Até vou aqui explanar uma questão. Até o Getúlio se incomodou, viu, com isso, com essa questão dos militares. Porque teve um episódio que o Getúlio ele teve que ceder, tá? Eu não falei isso, mas vou deixar aqui para vocês. Teve um episódio que, no período da Guerra Fria, Getúlio voltou, né, anos 50, Getúlio presidente, o ano era 52. E os Estados Unidos entrou no conflito com a Coreia, os conflitos aqueles das Coreias, tá? E eles queriam que o Brasil participasse, só que o Getúlio não queria entrar. Aí o Getúlio disse, tá, mas o que eu faço aí com uma medida compensatória, para não precisar entrar no conflito? Pô, tem um monte de coisa aqui para fazer no meu país, será que dá para te... Ah, não, dá para a gente chegar num acordo. O Brasil cedeu minérios críticos aqui, né, teve umas terras que eram produzidas, era uma areia que era areia monosídica, se não me engano é esse o nome, né, que é produzido no Espírito Santo, né, e urânio. O Brasil, o Getúlio Vargas, cedeu aos Estados Unidos, né, matéria-prima para que ele não entrasse num conflito com a Coreia. O Getúlio não queria esse conflito. Então, ele fez um acordo, né? Não lembro o que a gente ganhava com isso. Honestamente, eu não lembro, mas eu sei que o Getúlio fez, além da questão da guerra, tinha mais alguma coisa que eu não estou lembrando agora, que o Getúlio tinha acertado com os Estados Unidos que seria vantajoso para o Brasil. Mas, assim, daí eu não quero aqui, né, ser impreciso com vocês e passar uma informação errada e ter que, lá no outro programa, tentar corrigindo a informação. Mas, assim, foi um acordo que ele fez, né, para não entrar no conflito com os Estados Unidos, com a Coreia, e aí isso causou uma grande rusga com o pessoal da Frente Parlamentar Nacionalista, né? O pessoal da LEM, então, não, desculpa, não foi o pessoal da Frente Parlamentar, foi a LEM, né, que era a Liga de Emancipação Nacionalista. Esse pessoal aí ficou puto com ele, né? Ficou puto porque eles estavam acreditando que, pô, que ele traiu o nacionalismo, como assim? Pô, tu tá cedendo a nossa soberania, tá entregando recurso pro inimigo, pô, porque lá, além, ela tinha muita influência do PCB, né, que era o Partido Comunista Brasileiro, que naquela ocasião estava na ilegalidade, né, mas eles estavam organizados na LEM, e na LEM daí tinha o pessoal nacionalista, tinha o pessoal nacional desenvolvimentista, né, era como se fosse uma frente, né, então teve esse episódio aí envolvendo também, né, o Getúlio,
Só queria deixar, né, esse episódio aí para a gente relembrar, né, da trajetória do Getúlio, para vocês verem que até o Getúlio teve alguns momentos que precisou ceder. Eu só não lembro assim qual era o grande acordo, o que ele estava trocando na ocasião aí. Eu não lembro agora. Vou só mostrar para o público aqui a entrevista, né, o trecho, só para deixar consignado, da palavra do professor Muniz Bandeira ao jornalista Wellington Calazans, isso em entrevista publicada em outubro de 2017, é uma entrevista muito boa que eu recomendo, tá lá no site do Cafezinho, né, ele diz o seguinte no final aqui: "Lamento muito, achei há pouco tempo que a solução seria uma intervenção militar, mas vejo hoje que é difícil porque não há um consenso dentro do pensamento das Forças Armadas e elas teriam que agir como instituição sem quebra de hierarquia e disciplina, e eu não estou vendo isso possível. Ainda agora, com essa entrega de Alcântara, eu já estou duvidando do nacionalismo", então, ele morre, né, um mês depois da entrevista ser publicada, em novembro de 2017, mas deixando, né, como um último traço, assim, essa crença de que os militares naquele contexto do impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff poderiam intervir para restabelecer o que na avaliação dele seria um governo menos entreguista do que o governo instalado ali por Michel Temer. À vontade, Cristiano, para a gente ir encaminhando. Fica à vontade. Claro, claro. Bom, então vamos aqui, né, para o desfecho final. Bom, então, né, Cláudio, a gente estava comentando, né, agora estamos aqui, né, na terceira parte, né, falamos já que o Brasil tem uma chance de ouro, comentei sobre perspectivas para o Brasil, o que poderia ter feito. Acho que essa ideia de retalhar, né, a reciprocidade tarifária não teria lá grande efetividade, a gente não conseguiria segurar por muito tempo, então eu defendo que o Brasil restaurasse de verdade a política industrial, que o Brasil pensasse em um projeto nacional e o Brasil tivesse uma política externa muito clara de buscar novos parceiros comerciais e a sua estratégia de desenvolvimento. Mas, como eu disse, esse é um caminho que eu pensei. Só que parece, Cláudio, que, como a gente estava dizendo, alguma luz pode estar surgindo no caminho. E não é por força do Brasil, infelizmente. Ok, acho que o Lula fez certo em ir lá conversar com o Narendra Modi. Pô, eu achei bom. A gente está tentando ali, né, arrumar um mercado para a Embraer, né, eles têm interesse no nosso KC-390, né, eles têm interesse em integrar o sistema de pagamentos deles com o Pix, né, também tem na área de saúde, que eles querem investir também, né? Então tem alguns negócios pintando bem interessante com a Índia. E na esteira das sanções americanas, quem também tem mostrado interesse em comprar os produtos que os Estados Unidos estão aí, né, querendo fazer o jogo duro com a gente, essa operação contra o Brasil, bem, quem tem mostrado interesse é os Emirados Árabes, os países árabes estão mostrando interesse em negociar com o Brasil. A Rússia, o presidente Vladimir Putin ligou para o presidente Lula e eles conversaram sobre uma série de assuntos, né? O presidente Vladimir Putin agradeceu o presidente Lula em relação a as negociações no conflito com a Ucrânia, e ele também mostrou sua disposição em colaborar com o Brasil, principalmente no setor de defesa, né? Não sei se quer, de alguma forma, ajudar em relação a essa questão envolvendo o nosso submarino nuclear ou a energia nuclear. Isso, honestamente, eu não sei se isso está na ordem do dia, né? Porque nós temos um submarino, né, nuclear para ficar pronto. E, ó, pessoal, se a gente terminar isso até 2030, que o seja, aí nós vamos entrar numa outra era.
aí não é ninguém, não é qualquer um que vai chegar e vai brincar aqui com a gente, que daí nós vamos ter algum poder dissuasório. E assim, pessoal, tu tem um submarino nuclear, olha, não é qualquer um, hein? Não é qualquer um que consegue desenvolver esse tipo de engenharia, né? Não é qualquer um, pessoal. Então, assim, o Brasil vai entrar num clube seleto, caso consiga desenvolver o seu submarino. E aí a gente vai ter a capacidade, um pouquinho pelo menos, né, de capacidade dissuasória, da gente dizer não. Porque, assim, Cláudio, eu sou um realista dentro da corrente geopolítica. Eu acredito o seguinte: as nações têm os seus interesses, cada um vai brigar pelo seu interesse, e, no fim, o que decide é a força, não é o direito. O que decide ainda, em última instância, é a força. Então, está na hora do Brasil, né, ter a sua capacidade dissuasória definida para que a gente possa dizer não, né, que inclusive era o que o Ciro Gomes, né, dizia tanto no Projeto Nacional, o Dever da Esperança, né, que ele dizia muito, né, que o Brasil precisava ter essa capacidade dissuasória, porque o Brasil jamais poderia afirmar a sua soberania de ser um país livre se ele não pudesse ter a sua capacidade dissuasória bem definida para ele poder dizer não. E isso aliado ao projeto nacional, um projeto reindustrializante. É isso que o Ciro defendeu, né? E o próprio Getúlio também defendeu isso. Os militares também, tá? Em algum grau também defenderam, até digo aqui para vocês, que os militares, eles correram um risco, hein? Correram um risco, eles estavam desenvolvendo um programa nuclear clandestino, né? Que era Angra 2, estavam fazendo um programa paralelo que depois virou uma CPI lá em 94, deu um barulhão na época, e, bom, enfim, né? São histórias do Brasil. Mas, Cláudio, a oportunidade está surgindo. Estão aparecendo os parceiros comerciais. Então, é hora do Brasil, agora, agarrar a oportunidade que o imperialismo norte-americano está dando para a gente, de definir, de ampliar os seus parceiros comerciais, como a Índia está fazendo, que também está sofrendo o pão que o diabo amassou, né? E começar a dizer para onde a gente quer ir. Porque a gente já falou várias vezes aqui, em vários programas, o governo Lula é um biruta de aeroporto. Ele não sabe para onde ele quer ir. É um governo sem norte nenhum, sem qualquer tipo de horizonte. E agora, Cláudio, essa crise está dando uma oportunidade. Os parceiros estão batendo na nossa porta, porque eles também sabem que uma hora vai chegar neles. Alguns a conta está chegando, e não é à toa, Cláudio, que até o Canadá, que está com um acordo com o Mercosul trancado desde 2018, quer conversar com a gente agora, porque sabe que as coisas ficaram complicadas. Teve muito político no Canadá fazendo oposição ao Trump na eleição, e agora, mais do que nunca, eles estão batendo mesmo no Trump, mais do que nunca, né? Então, cara, é a oportunidade do Brasil definir aquilo que quer. É um projeto nacional, mas, assim, pelo amor de Deus, né? Sem essa de ficar com essa ideia de, tá, vamos diversificar os parceiros comerciais, vamos ter um projeto claro, beleza, mas, pelo amor de Deus, né? Com transferências tecnológicas ou como a China fez. Pode ser um modelo de joint venture com outros países? Claro que pode, mas desde que faça com transferência tecnológica, que aí sim, aí nós podemos caminhar em uma direção completamente diferente do que outros projetos fizeram, porque as nossas elites cafeeiras acreditavam que o investimento ele viria pelo capital externo. Os militares, de certa forma, também pensavam isso, né? Os militares mais de uma linha liberal, né? Pensavam também isso, né? Os liberais eu não preciso nem falar, né? Esses eu não preciso nem falar.
E, cara, mas agora a gente, mais do que nunca, né, com as lições que a gente aprendeu é, da, da tradição latino-americana, a gente sabe que o capital se faz em casa. E se a gente não tiver essa transferência de tecnologia e um horizonte claro e um projeto definido de nação, não adianta só diversificar. E o Brasil vai continuar, infelizmente, sendo a eterna promessa de um país próspero que nunca chegou. É, é isso mesmo, Cristiano. Assim a gente vai encerrando essa edição do Espaço Trabalhista com essa visão até em alguma medida otimista de se aproveitar da oportunidade aí ofertada pelos Estados Unidos por essa ação do Donald Trump e também a necessidade do Brasil, né? Por mais que seja uma oportunidade, também essa oportunidade ela vem porque o Brasil tem a necessidade de se desenvolver. O Brasil, de fato, como disse o Cristiano, o Brasil não só não tem capacidade dissuasória, como o Brasil hoje ainda tem indicadores extremamente críticos em várias áreas no âmbito da sociedade que precisam ser corrigidos, né, precisam ser alterados e desenvolvidos, porque, de fato, a sociedade brasileira, ela demonstra a cada dia que passa um desejo não só pela tal mudança, mas uma necessidade por algo que possa representar o desenvolvimento do país, a soberania do país, né? Então, aí eu retomo o nosso início de conversa. Soberania não pode ficar somente no discurso. Soberania é muito mais as ações, as atitudes, as decisões tomadas do que o discurso, do que o lema, do que o mote, do que a campanha publicitária. Então, está aqui o registro do Cristiano nesse final de programa. Quero desejar a todos que participaram ao vivo um agradecimento muito especial. Agradeço também a quem votou na nossa enquete. A enquete foi a seguinte hoje: para você, o governo Lula está defendendo a soberania nacional à altura? E aí aqui tivemos 65% dos que responderam disseram que não, que o governo Lula não está defendendo a soberania nacional à altura, enquanto 35% disseram que sim. Reforço o convite para que vocês se inscrevam no canal da Prática Política e também no canal Em Nome da Rosa, o canal do companheiro Cristiano Araújo. O arroba está na descrição do vídeo aqui no canal da Prática Política. Tem o arroba lá do canal Em Nome da Rosa para você seguir para lá, acompanhar também o trabalho que o Cristiano faz, as lives que ele toca por lá. Muito obrigado, Cristiano. Valeu mesmo, viu? Obrigado, Cláudio. Eu só tenho a agradecer a ti, ao nosso público, né? Hoje, infelizmente, pessoal, a gente teve que dar uma corrida aqui, né? Eu, infelizmente, não consegui passar o conteúdo aqui para o Cláudio, né? Eu queria ter passado o conteúdo aqui para o Cláudio, mas acabei, né, aqui na empolgação, acabei esquecendo de passar. Mas, de qualquer forma, espero que o conteúdo tenha sido relevante e que vocês tenham aprendido talvez alguma coisa, né? Não, todos nós aprendemos, ainda mais, né, nessa recapitulação histórica que se faz necessária, porque por mais que para os jovens, sobretudo, nós estamos agora estaríamos diante de um ataque dos Estados Unidos, o que você trouxe da história brasileira é que isso é mais frequente do que muita gente pode imaginar. É muito mais frequente esse tipo de intervenção, agora talvez com agressividade diferente, mas a frequência dos ataques, a frequência também da intromissão e da intervenção, ela se faz aí presente em toda a história brasileira, e o que você trouxe aqui para nós, principalmente quando recapitula ali um pouco daquele pré-1964, aquele período, né, é algo que marca mesmo, porque a gente está diante hoje de um ataque e é importante aprender com a história para ver como responder esse ataque. Até aqui, nós estamos tateando para ver uma resposta, para encontrar uma saída, para encontrar uma maneira de responder ao que o Trump tem feito com o Brasil. E o Trump, claro, considerem aí os Estados Unidos, porque não é só um presidente dos Estados Unidos, e sim é o império estadunidense que se faz ali como pano de fundo. Reforço aqui o convite para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, impulsionar nosso conteúdo, compartilhar o link nos grupos e deixar seus comentários, tá? Deixa o comentário no canal Em Nome da Rosa, deixa o comentário aqui no canal da Prática Política, que na medida do possível a gente vai estar lendo e o Cristiano, inclusive, respondendo. Forte abraço, muita saúde. Por fim, convite final, procure da Prática Política no Spotify, vai encontrar este programa e todos os outros de graça para escutar na versão podcast. No mais, muito obrigado, até a próxima. Gente, valeu, tchau, tchau.